A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Perdoe as minhas falhas. Muitas vezes eu não estou conseguindo entrar, mas eis-me aqui novamente. Senhor meu Deus e meu Pai, guia-nos, Senhor meu Deus, nessa leitura. Que não seja eu a falar, meu Pai, mas que seja o Senhor, meu Deus, a levar, Senhor meu Deus, o que seus filhos necessitam ouvir. Que através dessa leitura bíblica eles venham ter o discernimento e a sabedoria para entender, Senhor meu Deus, mais e mais a sua palavra. E se voltar, Senhor meu Deus, para Ti e se afastar dos pecados, Pai, deste mundo. Amém? Irmãos, hoje nós vamos entrar no capítulo 8 de Jeremias, que fala sobre o juízo sobre Judá. Refere-se aos babilônios, deixando os ossos sobre a terra diante dos corpos celestes, aos quais Israel havia adorado. Retrata os pensamentos das ações de Deus com respeito aos ossos desses infelizes adoradores de ídolos, irmãos. Tão grande seria o sofrimento dos vivos no seu cativeiro que eles iriam preferir morrer. Os pecados de Judá. Versículo 4. Disse-lhes, mas assim diz o Senhor, que os que caírem não se levantarão, os que desviam não voltarão aos caminhos. Porque, pois este povo de Jerusalém rebelde se desvia com uma apostásia perpétua, persistem por engano e se recusam a voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Não há ninguém que se arrependa do seu mal, dizendo que fiz eu. Cada qual se voltou para a sua carreira, como um cavalo que arremete um impétuo na batalha. Até a cegonha do céu conhece o seu tempo determinado e a rola o crow, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como dizeis, pois, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Certamente que em vão tem trabalhado a falsa pena das escribas. Os sábios são envergonhados, são atenorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria, pois, eles têm? A vinda do juízo. Portanto, darei a outros as suas mulheres e as suas herdades e os novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles é de avareza. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa falsidade. E curaram a ferida da filha do meu povo, leviamente, dizendo, paz, paz quando não há paz. Porventura envergonharam-se ter feito abominação? Certamente não. Não se envergonharam de maneira nenhuma, nem sabe o que é envergonhar-se. Cairão, portanto, entre os que caírem, e quando eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e até a folha cairá, e o que lhes dei se irá deles. A invasão babilônica de Judá é predita. Versículo 14. Porque nos assentamos ainda? Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados. Porque o Senhor nosso Deus já nos fez calar e nos deu beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperava-se a paz, mas nenhum bem veio, e por um tempo de cura, e eis ao terror. Desde Dan já se ouve resfolegar dos seus cavalos. Ao som dos relinchos de seus fortes, tremeu toda a terra. E vieram e devoraram a terra e a sua mudança, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que eu enviarei entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. A dor de Jeremias, irmãos.
Oh, se eu pudesse consolar-se na minha tristeza, o meu coração desfaleceria em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra longínqua. Não está o Senhor em Sião? Não está estar nela o rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas com vaidades estranhas. Passou a ceifa, acabou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou preto. O espanto se apoderou em mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Não há ali médico? Por que então não aconteceu a cura da filha do meu povo? Irmãos, a dor de Jeremias refere-se à contestação óbvia de Jeremias é expressa nessa passagem. Quase como em resposta à grande tristeza de Jeremias, a voz do Senhor explica a sua própria tristeza, a expressão, afilha ao teu povo. Aplica a essa nação de idólatras, mentirosos, opressores, demonstra notavelmente o amor e a compaixão maravilhosa de Deus e revela que ela está disposta a perdoar, ele está disposto a perdoar o maior dos pecadores se eles se voltarem para ele. Olha só, irmãos, aqui nós já vemos como Deus é misericordioso. Deus, naquele tempo, ele estava disposto a perdoar o maior dos pecadores, mas ainda assim nenhum se voltou para ele. Essa declaração se projeta para o futuro, para o tempo do cerco de Jerusalém, irmãos, pelo Babilônio. Indica o clamor, ou melhor, a expressão desesperada do povo. Acabou o verão. Falava o fim do verão e o outono exatamente antes de chegarem as chuvas do inverno. Eles estavam esperando que o exército egípcio viesse para salvá-los, mas o tempo para que os exércitos marchassem já havia terminado. O inverno está se aproximando e não estamos salvos. Estou preto significa lamentar-se em saco de sílico e cinzas, e não indica a cor da sua pele. O espanto se apoderou de mim, refere-se ao horror que é até maior do que ele havia antecipado anteriormente. Jeremias já não tinha mais outra objeção para falar para Deus. Aquele povo, ele queria de todas as maneiras salvar aquele povo, pedir para Deus perdoar, ter compaixão do povo, mas o próprio povo não quis ouvir as palavras de Jeremias. Eles não quiseram se voltar para Deus. As perguntas do Senhor são feitas de modo a receber uma resposta negativa. Nenhum médico terreno poderia restaurar a saúde do povo de Judá. Da mesmo modo, nenhum mortal terreno pode restaurar a saúde de uma humanidade enferma e moribunda. No entanto, o médico iria no tempo devido a Gileade, e ele seria o Senhor Jesus Cristo, que foi quando Jesus sacrificou-se a sua vida pelo povo, por nós, irmãos, por cada um de nós, amém? Que nesse versículo vocês possam retratar a história de Jesus, o que Jesus passou naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Porque mesmo nós sendo pecadores, ele ainda se sacrificou por nós para nos salvar. E ainda assim, o povo não quis e não querem se retratar com Deus, se voltar para ele, irmãos. É isso que Deus está falando aqui nessa palavra, amém? Que nós possamos se voltar, que nós possamos buscar a esse Deus bendito, porque só ele pode nos curar. Irmãos, irmãs, só Deus pode curar o pior pecado, o maior pecado de todos, que é a nossa escravidão no pecado, é a nossa escravidão no mundo, que não existe Deus, amém? Que vocês possam
ser abençoado através dessa palavra, que Deus possa falar grandemente com cada um de vocês e que nesse dia Deus possa acampar seus anjos poderosos sobre a porta da sua casa, que Deus possa enviar um anjo para ir e vir junto com cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos, amém? Que vocês possam compartilhar, se inscreverem no canal e fazer parte dessa corrente de oração também, que nós temos que aprender não só a ouvir a leitura bíblica, mas também orar com o nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor nesse dia abençoado.